Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nesta noite também pelo aquele dia santo e glorioso que Ele tem me chamado nas águas do Santo Batismo e tem me conservado nesta graça maravilhosa até o presente momento. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus por quanto no dia de ontem, Deus colocando um desejo no coração do meu esposo de estar vindo até aqui essa cidade, visitar alguns irmãos e estar congregado junto com essa querida Irmandade. Eu agradeço a Deus que o Senhor também colocou essa mesma alegria no meu coração e o Senhor preparou de uma forma especial e fez uma boa viagem, uma viagem de comunhão. E o Senhor tem já nos alegrado dentro desta cidade, colocado uma alegria muito grande na nossa alma. Chegamos ali na casa do casal de servos de Deus, que ali nos recebeu com tanto amor, com tanta alegria, e muito alegre se encontra o nosso coração. Querida Irmandade, eu agradeço ao Senhor, por quanto tem já 11 anos que o Senhor chamou nós neste caminho. Eu agradeço a Deus que não faltou a prova, nem a enfermidade, o choro na nossa casa, mas não faltou as mãos do Senhor também, porque Ele prometeu para nós que se nós for firme e fiel, e o Senhor vai estar junto com nós em tudo que Ele for permitindo na nossa vida. Então eu agradeço a Deus, Irmandade, por esta grande sorte que o Senhor tem nos dado para nós um lar de paz, um lar de alegria, de comunhão, que quando bate ali a tristeza, vem as provações, junto nós oramos a Deus e Ele tem segurado nas nossas mãos e nós tem atravessado os dias difíceis. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus, sinto de contar para a querida Irmandade que um dia nós viajando, Irmandade, ali para o estado de São Paulo, visitar a minha sogra, e eu agradeço a Deus porque congregado ali numa igreja tão simplesinha, Irmandade, só tinha uma fileira de banco, ali sentava as organistas, a organista no meio, os irmãos ali na frente e as irmãs atrás. E era só assim ali, muito simples, Irmandade, mas nós ali viu ali a visitação de Deus também no meio daquele povo servindo a Deus. Certo é que no final do culto foi ali falado da coleta, né, a Irmandade anunciou, e minha filha, a Irmandade, tinha ali próximo de 6 anos, e ela teve muita dificuldade na fala, mas o Senhor também abençoou, deu uma fala perfeita para ela. O Senhor tem feito também essa obra na nossa vida. E ali no final, Irmandade, eu senti de dar uma coleta de R$100 ali naquele lugar, mas depois eu pensei que não devia, porque íamos passar pela estrada e eu queria comprar algumas coisas, e ali fechou meu coração no sentimento que Deus tinha colocado, e ali eu fui para fora e fiquei em paz com aquele sentimento. Mas certo é que a minha filha voltou para dentro da igreja, pegou um envelope e falou: mãe, vamos levar esse envelope para nós trazer uma coleta nessa igreja? Eu falei: não, filha, nós temos que pôr aqui porque viajamos de volta e quando voltamos Deus não sabemos, só Deus sabe. Então vamos voltar lá. E eu peguei, Irmandade, um valor de R$20, coloquei ali em cima, porque tudo mostrando para ela estava tudo certo, mas ela olhou naquele R$20, eu tinha certeza que ela ia falar que era aquele valor, e eu falei: filha, quanto que nós coloca aqui? Ela falou: mãe, coloca R$100. Então, Irmandade, ali, eu fiquei ali apreensiva com o que Deus fez ali naquele momento, e ali eu peguei e fiquei com o coração ali, falei: Senhor, o Senhor pediu, e ali eu estava temendo, e era a voz de Deus, e ali ficou R$20 no envelope, 100 no outro, e ali o Senhor colocou alegria na minha alma, porquanto precisou que o Senhor movesse o coração da minha filha para me entender o que Deus tinha me pedido naquele lugar. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem feito obras muito maravilhosas na nossa vida. Um dia passando uma prova muito difícil no lugar onde trabalhávamos, e ali a minha alma se entristeceu muito por uma prova que levantou na minha família, e eu ali comecei a lavar a área onde eu trabalhava, e olhei para o céu e falei: Senhor, quando eu não te servia, eu não passava tanta angústia, eu não precisava guardar nada, eu falava tudo que eu achava que era certo, tirava tudo para fora, agora eu preciso ficar calada, Senhor, eu preciso saber o que eu falo, mas isso está me angustiando muito, eu preciso ali falar tudo, Senhor, eu não aguento mais esta prova, e agora que eu te sirvo, eu preciso aguentar tão calada, tenha misericórdia. E ali fui para o culto à noite, Irmandade, cantou o hino naquele culto,
antes da palavra, aquele hino que diz: vós na verdade chorareis e vós lamentareis e o mundo se alegrará. E ali Deus já pregou para mim naquele culto. Hoje você estava lá tão triste, falando que estava triste porque servia a Deus e não podia dizer nada. Mas alegra-te na presença de Deus, porque se alegra hoje, no dia futuro grande será a tua tristeza. E ali eu entendi a palavra de Deus, irmandade. Esperei no momento certo e o Senhor apareceu na minha vida e fez uma obra, colocou em liberdade. E ali o Senhor me exaltou naquela prova, irmandade. Eu agradeço a Deus nesta noite por isso. Peço de vós que oreis a Deus por mim, pela minha casa, que nós temos muita necessidade nas mãos do Senhor, mas nós cremos, irmandade, pedimos que oreis assim, que Deus não deixe faltar a fé do nosso coração e o desejo de servir a Deus. E no tempo certo o Senhor também vai colocar nós em liberdade. Quando chegar ali na minha comum, desejo saudar a nossa irmandade na comum Julieta com uma santa paz de Deus. Amém. E nas minhas orações, o Senhor mesmo fará lembrar de todos vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu também agradeço a Deus nessa noite pelo dia santo e glorioso, que Ele me chamou nesse caminho maravilhoso e fez uma promessa na minha vida. Que se eu for fiel, herdarei a coroa de vida eterna junto com todos vós. Irmãos, eu sinto de contar um livramento que o Senhor fez na minha vida. A fazenda onde a gente residia, eu cuidava daquela fazenda, e um certo dia eu fui olhar um trabalho de 2 tratores que estavam trabalhando, e lá tinha uma corrente bastante grande, bastante pesada, dava umas 3 toneladas aquela corrente, e era puxada com 2 tratores para fazer cobertura de capim. Jogava semente de capim na terra gradeada e passava aquela corrente para fazer cobertura. E ela era 60 metros, e um trator de um lado, outro do outro, e ela dava uma velocidade muito grande naquela corrente. Ela tinha umas facas nela. E eu fui lá olhar aquele trabalho que estava sendo feito, e cheguei lá naquele lugar. Eles estavam concluindo o serviço, estava dando o último traço na beira de uma cerca. E eu cheguei na beira de uma estrada e fiquei em pé ali, e eles vieram assim de frente comigo, um de um lado, outro do outro, e eu na beirada de uma estrada, na beira da cerca, de costa. Aí quando eles aproximou de mim, eu virei de frente com eles, e eles vieram de frente comigo, e um trator virou para cá na estrada, e o outro virou para cá, para poder deixar aquela corrente esticada na beirada da estrada. Irmãos, na hora que deu o final dela, que ela deu aquele estirante, ela subiu e veio ao meu encontro. E quando eu vi aquela corrente vindo, ela veio mais ou menos meio metro, um pouco de meio metro para cima, no rumo do joelho mais ou menos. Eu pulei para cima, o Senhor me tirou, e eu estou glorificando o santo nome de Deus, porque ela bateu na lasca da cerca e quebrou a lasca de cerca. Eu estou aqui glorificando o santo nome do Senhor, que foi um grande livramento que o Senhor fez na minha vida, naquele lugar, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Sinto também de contar uma obra que o Senhor fez na nossa vida. Eu vinha vindo junto com a esposa de Tangará da Serra, e chegou ali em Campo Novo, foi feita uma compra bastante grande para levar para aquela fazenda, e a caminhonete não tinha capota, tudo aberto, encheu de caixa em cima daquela caminhonete. E quando eu saí, que eu andei ali mais ou menos uns 50, sabe, um pouco para cá do Posto Norte, uns 20 quilômetros para cá do Posto Norte, já tinha passado aquela baixada onde tem aquele restaurante. Formou um tempo de chuva, mas muito, muito, muito grande, aquele tempo de chuva. E eu falei para minha esposa: e a compra? Vai molhar tudo essa compra. Irmãos, e aquela nuvem formou assim de frente comigo, e já derramou também. Derramou, e eu diminuí a velocidade daquela caminhonete, porque a chuva era muito forte. Tinha hora que eu estava dando 60 por hora e aquela chuva caindo. E eu vinha andando, e aí eu também não lembrei mais da compra, irmãos. Confesso para os irmãos que eu não lembrei da compra mais. E continuamos a viagem. Quando chegou ali naquele trevo do margem ali, a chuva parou.
e viemos embora. Chegou aqui, na hora que eu entrei aqui na cidade de Brasnorte, eu lembrei da compra. Eu falei para ela, ó, tá formando chuva, aquela compra já molhou uma vez, não vamos deixar ela molhar de novo, vamos colocar uma lona. Aí eu entrei aqui na cidade para procurar uma lona para comprar, e chegou ali em frente a uma agropecuária, eu parei, né? Desci da caminhonete, fui olhar, né? Pensando assim, tá tudo molhado, tá tudo... Irmãos, lá dentro de Campo Novo eu tinha dado uma rua de chão, eu tinha dado uma poeira em cima daquelas caixas, a poeira estava em cima das caixas. Não tinha pegado um pingo de chuva em cima daquelas caixas, e o nome do Senhor está sendo glorificado nessa noite aqui. Uma grande obra que o Senhor fez na nossa vida naquele dia, para o nome dele ser glorificado, porque toda honra e toda glória só a ele pertence. Irmãos, nós temos que estar na comunhão, porque os sinais de Deus, se nós não estiver na comunhão, ele passa e nós não vê. Então, temos que estar na comunhão. Tem obra que o Senhor faz na nossa vida e a gente nem vê, porque nós estamos dispersos. Se nós estiver na comunhão com ele, aleluia, porque esse Deus que chamou nós esse caminho e converteu as nossas almas, ele é vivo, aleluia, e ele habita dentro de nós. Nós abrimos o coração, ele entrou e fez morada dentro de nós. Então ele guarda nós de tudo, irmãos, e ele está sempre junto de nós, porque ele habita, é a casa dele, ele faz morada dentro de nós. Então nós temos que estar na comunhão para nós não perder os sinais de Deus. Peço que os irmãos que ora a Deus por nós, temos bastante necessidade. A gente reside ali no município de Novo Horizonte do Norte, próximo a Juara, e a gente congrega lá na Greba Julieta. Convidar a Irmandade para ir lá congregar conosco, os cultos lá na quarta-feira, dá uns 15 quilômetros de Novo Horizonte. Se alguém estiver passando por aquela região um dia de quarta-feira e sentir de congregar com nós lá, vai ser uma alegria muito grande no nosso coração. Quero levar a saudação para saudar a minha comum, com a santa paz de Deus. Amém. Ora por nós, temos grande necessidade. Na minha pequena oração, orarei por todos. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Aleluia. 17 de 1 Reis. Essa Bíblia aqui está na página 470. As Bíblias novas bate com essa aqui. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. 17 de 1 Reis. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. O título da palavra. Aleluia. Aleluia. Se todos encontraram, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus até onde o Senhor nos conceder. Então Elias, o tesabita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive ao Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E secou, pois,
e secou porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepte, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepte. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele o chamou. Ele disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscar, ele chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que morramos. Até aqui, irmãos. Amém? Amém. A palavra que o Senhor mandou nessa noite, irmãos, aquele que leu na comunhão, aquele que chegou no culto, na comunhão, e cantou os hinos, o Senhor visitou a alma na comunhão. Aleluia. Irmãos, o Senhor já visitou tua alma e já falou com você na leitura dessa palavra. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Você está preocupado com a vida, está preocupado com o pão, está preocupado com o alimento dos teus filhos. Aleluia. Está preocupado com o que você vai colocar na vasilha. Aleluia. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe, porque o Senhor é contigo. Você está firme nesse caminho maravilhoso? Está servindo a Ele? Você está dando glória? Mas o glória de lá, de dentro do coração, não está saindo só da boca. Aleluia. Se você está dando glória e está saindo lá do coração, não se preocupe. O Senhor é contigo em tudo, irmãos. A prova, a aflição está te tirando a paz. Às vezes o inimigo está no seu ouvido te falando alguma coisa. Para que você servir a Deus? Para que você serve a Deus? Se você está nessa prova, nessa aflição, passando necessidade, irmão, não se preocupa. O Senhor é contigo. Ele não vai te deixar faltar nada. Aleluia. Sabe por quê? O pão não vai faltar e a água não vai faltar. Aleluia. Irmãos, palavra que o Senhor está mandando, serve a Ele, continua firme, que Ele vai encher você daquilo que é do alto. Aleluia. Porque Ele quer você, Ele te chamou nesse caminho, para quê? Às vezes não é para ter riqueza, às vezes você vai ter uma vida boa por um tempo, mas a dificuldade vem. Aleluia. E Ele quer você firme, porque Ele te chamou você para vencer esse mundo junto com Cristo. Aleluia. E o Elias, ele, um homem muito perto de Deus, aquele que falava com o Senhor, aquele que conversava com o Senhor. Aleluia. Às vezes você já teve um tempo mais perto do Senhor, mas as coisas dessa vida às vezes estão te deixando, você ir ficando longe do Senhor. Chega mais nele, aproxima mais dele, porque ele profetizou, aleluia, para Acabe, que não haveria chuva na terra, a não ser segundo a palavra do homem de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele estava pertinho do Senhor. Não se preocupa, fica firme, que o Senhor vai te encher daquilo que é do alto. Aleluia. E Elias, ele foi levado naquele lugar, porque o Senhor falou para ele, depois que ele profetizou, que ele falou o que ia acontecer sobre a terra, o Senhor falou, vou ter que tirar o Elias daqui, porque o Acabe vai vir contra ele. Aleluia.
E ele tirou ele e levou lá para longe. Escondeu ele do olho do adversário. Aleluia. Irmãos, e o Senhor está te tirando, às vezes, de algum lugar, te escondendo de alguma coisa. Tem alguma coisa que o mundo, às vezes, está te oferecendo, e você está até olhando para aquilo. Mas o Senhor, pela força dessa palavra, Ele está te tirando do caminho. Ele está limpando essas coisas do seu caminho, porque Ele quer você servindo a Ele. Aleluia. Dando um testemunho glorioso. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor mandou é essa. Uma palavra firme, uma palavra, assim, às vezes dura. Mas, irmãos, é o que o Senhor está mandando nessa noite. Despertando nós para caminhar firme, de passo largo, rumo a Sião celestial. Aleluia. E Elias, ele fez conforme o Senhor falou. Foi para aquele lugar. Naquele lugar, aleluia, o Senhor mandava o pão e a carne pela manhã, e mandava o pão e a carne pela noite. Aleluia. E ali ele ficou por muito tempo, até que aquele ribeiro secou. Não se preocupe, irmão, não vai faltar nada, só me serve. Aleluia. Sabe o que eu estou sentindo falta? Da linguagem dos anjos que saía da tua boca, o glória e aleluia, que às vezes não está saindo mais, está saindo pouco. O glória e o aleluia tem que sair da nossa boca. Da glória, da aleluia na prova, em tudo que vem sobre nós, vamos dar glória, vamos dar aleluia, porque o Senhor é com nós. Elias estava lá num lugar isolado, irmãos, sozinho, aleluia, num lugar deserto, aleluia, mas ele não descolou do Senhor. Ele estava pertinho do Senhor sempre, aleluia, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E quando ele achou que não tinha, que aquele ribeiro secou, que tudo secou, o Senhor preparou aquela viúva, aleluia, para tratar dele, aleluia. O Senhor está abrindo um caminho novo na tua vida. Às vezes você veio até aqui, aleluia, e o Senhor fala que você vai continuar. O caminho está aberto, a porta está aberta. A porta da salvação continua aberta, aleluia, porque Ele te chamou na graça, e você tem uma caminhada longa pela frente, aleluia. E quando ele achou que tudo estava acabado, porque não tinha mais água naquele lugar, aleluia, o Senhor abriu uma porta nova na vida dele, irmão. Não se preocupe com essas coisas dessa vida, serve a Deus, que o Senhor vai te ajudar a vencer esse mundo. Aleluia. E ele saiu daquele lugar e foi para aquela cidade. E chegando ali na entrada daquela cidade, ele encontrou aquela viúva. Aleluia. E ele se aproximou dela e falou: traga para mim um vaso com água. Aleluia. E antes dela entrar para dentro da casa, ele falou: traga para mim também um bolo, um pão, para que eu coma. Aleluia. E ela falou: Senhor, não tenho, a não ser um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Aleluia. E eu vou fazer um bolo para mim e um para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Aleluia. Não se preocupe, irmãos. Hoje o Senhor está mandando o alimento do céu, um alimento para nós se alimentar dele e vencer esse mundo. Aleluia. Você está preocupado com o quê? Continua firme, serve a Ele, e vai dando glória, e vai dando aleluia, e esse mundo vai ficando para trás, e lá no final você vai receber a coroa da vida eterna. Aleluia. Porque nós serve a Deus para quê? Não é atrás da coroa? A coroa que vai vir sobre nós, sobre as nossas cabeças? Aleluia. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus nos lavou com sangue. Os nossos pecados Ele já levou com Ele. Aleluia. E nós estamos aqui limpo. Todos nós estamos branquinhos. Aleluia. O que nós temos que fazer? O que Ele quer de nós? Só a nossa obediência. O preço que nós vamos pagar para nós colocar a coroa na cabeça é só a obediência. Estamos na obediência, nós vamos vencer esse mundo, irmãos. A palavra que o Senhor está mandando nessa noite é uma palavra de firmeza, uma palavra para nós caminhar rumo a Sião celestial. Vamos junto, irmão.
Vamos nessa caminhada. Não existimos diferença em nós, sabe por quê? O Senhor habita ali, o Senhor habita ali, o Senhor habita ali, o Senhor habita ali, o Senhor habita aí, irmão, o Senhor habita aí, o Senhor habita aí, irmãs. É o mesmo Cristo que habita dentro de nós, o mesmo que habita em mim, habita em vocês todos. Nós somos templos e morada de Espírito, e dentro de nós habita um Espírito vivo. E esse vai nos levar até o céu. Sabe por quê? João viu nós lá. Aleluia. Quando ele olhava todas aquelas placas, lá no 21 de Apocalipse, 22 está escrito, e ele fazia conta, irmãos, fazia conta, mas esse é o povo que vai se salvar, é muito pouco. Atrás daquelas placas ele viu uma multidão muito grande, e ele perguntou para o Senhor, e quem são aquele povo? Aquele é o povo que veio de uma grande tribulação, que as suas vestes foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Presta bem atenção, irmãos, o Senhor já comprou nós, e já nos lavou, e nós estamos limpos para subir. E para nós subir, o que é que nós precisamos? Obediência, obediência à palavra, caminhar firme rumo a Sião celestial. A palavra que o Senhor mandou é essa, Deus seja louvado. Amém.